Bom dia a todos, aqui quem está falando é o André. Eu infelizmente não pude estar presente aí hoje, mas eu preparei essa apresentação gravada para mostrar o trabalho que foi feito no ano de 2013, que foi o gráfico de controles tipo Short no monitoramento de volatilidade de retorno de ativos financeiros. Eu fui orientado pela professora Linda Lee. Bom, o trabalho foi desenvolvido enquanto eu estagiei no Morgan Stanley no Brasil, na mesa de derivativos, que também é conhecido como a mesa de volatilidade. A volatilidade, por sua vez, é um parâmetro muito relevante no mercado financeiro por três motivos. Um, porque ela pode ser entendida como uma medida de risco que o investidor está associando a um determinado ativo. Dois, porque ela é um parâmetro muito relevante, se não o mais relevante, na precificação de opções. E três, porque ela própria, utilizando-se os instrumentos financeiros adequados, pode ser negociada entre os participantes do mercado. Então, dada a importância da volatilidade, é bastante relevante não só monitorar esse parâmetro, como ser capaz também de identificar o quanto antes quando há um aumento nele. Então, o que esse trabalho se propôs a fazer? Monitorar a volatilidade dos ativos financeiros e tentar identificar, então, esse aumento nele. Como isso foi feito? Utilizando as ferramentas de gráficos de controle de Short. E por quê? Se você for capaz de identificar um aumento antecipadamente da volatilidade antes que seus competidores, por exemplo, você pode assumir uma nova posição, vislumbrando assim obter algum lucro diante disso, desse novo cenário. A proposta desse trabalho era, portanto, utilizar gráficos de controle para monitorar a volatilidade da série de preços de um ativo, medido por 4 diferentes estimadores, e assim determinar qual deles era o mais eficiente em apontar um aumento desse parâmetro. Na primeira etapa, foi então simulada a série de preços de um ativo para um parâmetro constante e conhecido de volatilidade. Dizemos que nessa etapa, então, o processo estava sob controle estatístico. Na segunda etapa, a partir dessa série de preços simulados sob controle, a volatilidade foi estimada dia a dia por diferentes estimadores. A volatilidade estimada pelos estimadores era então a característica da qualidade de interesse que seria monitorada pelos gráficos. Na terceira etapa, os gráficos de controle para cada uma dessas estatísticas foi projetado. O limite de controle foi simulado de forma que, estando o processo sob controle, todos os gráficos tinham o mesmo desempenho, ou seja, emitiam um alarme falso com a mesma frequência. Esse ARL0 adotado foi de 100 dias. Após determinados limites de controles que atendiam essa situação, os gráficos foram então testados para diferentes situações fora de controle. Para isso, na etapa 4, a volatilidade da série geradora de preços foi alterada e uma nova série de preços foi então simulada para o processo fora de controle. Os gráficos então foram aplicados nessas diferentes situações fora de controle na etapa 5, a fim de determinar qual era capaz de soar um alarme o mais rápido, o mais cedo, ou seja, que tivesse menor ARL1, comprimento médio de sequência fora de controle. Então, como foi feita a simulação da série de preços? Na literatura é aceito que um preço de um ativo financeiro segue um passeio aleatório ou um movimento browniano geométrico. Dessa forma, então, os seus retornos ou os seus log retornos seguem o movimento browniano geral dado por essa equação na caixa vermelha. Então, quando o processo estava sob controle estatístico, essa série de preços, esses retornos, foram simulados utilizando um parâmetro de sigma constante e conhecido igual a 1 ao ano. Para garantir a precisão da série simulada, eram simulados novos preços a cada intervalo de meio segundo. Então, para cada dia aí simulado, eram gerados mais de 172 mil dados intradiários para o preço. E após simular todos esses dados por um dado dia, era possível se obter, então, o preço de abertura, o preço de máximo, o preço de mínimo e o preço de fechamento desse ativo durante o dia. Esses preços podem ser vistos no gráfico. OI sendo o preço de abertura, LI o preço de mínimo, HI o preço máximo assumido e CI o preço de fechamento. Simulado, então, a série de preços por um dado dia, era então necessário estimar a característica da qualidade de interesse, no caso, a volatilidade. Ela não é um parâmetro diretamente observável do mercado, como o preço, por exemplo. Então é necessário estimar ela. Os estimadores usados nesse trabalho foram 4. O estimador clássico, o estimador de Parkinson, o de Garman-Class e o de Roger-Satchel. O que todos esses estimadores têm em comum é que eles estimam a volatilidade utilizando apenas dados de fácil acesso e amplamente divulgados, que são os preços de abertura, de máximo, de mínimo e de fechamento. Então, a fórmula do estimador clássico se baseia nos preços de fechamento entre 2 dias consecutivos. O estimador de Parkinson, por sua vez, se baseia no preço de máximo e mínimo assumido pelo ativo. O estimador de Garman-Class utiliza uma mistura tanto do preço de máximo e de mínimo como de abertura e de fechamento, assim como o de Roger-Satchel, que também é uma função dos preços de máximo e mínimo, de abertura e de fechamento desse ativo durante o dia. Impostas das medidas das características da qualidade
que seriam monitoradas, partiu-se então para a etapa de projetos do gráfico de controle. Mas qual foi o problema encontrado? Diferentemente do que foi visto durante o curso, essa característica da qualidade que estava sendo monitorada nesse trabalho não tinha uma distribuição normal. Sendo assim, não era possível obter uma expressão analítica para se determinar os limites de controle, uma fórmula que desse para a gente o limite de controle que atendesse um determinado parâmetro. Dessa forma, foi então necessário obter esse limite de controle através de ferramentas de simulação. Então, para o projeto de gráfico de controle de cada uma dessas estatísticas, foi feito de forma que todos eles atendessem uma mesma condição inicial, que era de ter o ARL0, ou o comprimento médio de sequência sobre controle, igual a 100 dias. Ou seja, todos os gráficos possuíam o mesmo risco alfa de emitir um alarme falso quando o processo estava sob controle. Então, como foi feita a simulação para determinar os limites de controle que garantissem que o comprimento médio de sequência ARL0 fosse igual a 100 para todos os gráficos?